Fala, meu queridão, canal Bad Draw na área, e hoje a gente vai ver como é que a gente faz para clicar aqui no item, né, dessa lista. Isso aqui é uma lista ligada a dados de um banco de dados. Se você não sabe como construir uma lista ligada a dados de um banco de dados no Firebase, você vai acessar esse vídeo que está aí no card acima, ok? Você vai assistir lá e quando você tiver com a listinha prontinha, aí você vai vir aqui e vai assistir esse vídeo aqui. Mas se você já tiver esse conhecimento, vamos seguir adiante aqui no canal Bad Draw, que não fala só de Flutterflow, que inclusive entrou nisso agora há pouco tempo, mas fala muito de Wix. Eu tenho cursos publicados, tá, de programação dentro do Wix lá na plataforma Udemy, e o link está aí abaixo, tá bom? Lá em baddraw.com/cursos é que você vê isso. Então o que nós temos hoje é uma lista ligada ao banco de dados, ok? E ela não faz nada. Mas o ideal é que quando a gente clique aqui em Bad Draw, Luciano, Marcela, Maria, a gente vá para uma página exclusiva com informações deles. Isso é muito comum de ver em sistemas e pode funcionar para diversas instâncias. Isso é um conceito de List View, e depois do List View a gente chegar ao conceito de Single Item, né? Que é o item de maneira unitária. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai ver que o List View tem uma row, tá? E essa row, ela vai receber uma ação, e essa ação é um onTap, que é o equivalente aí na computação ao onClick, né? No mobile é o onTap, né? Que é o plec que a gente faz ali, beleza? E o que a gente vai fazer quando fizer esse onTap? A gente vai fazer um navigate to, só que a gente só vai conseguir criar esse navigate to depois que a gente criar essa página que a gente está na ideia aqui, tá bom? Então aqui em páginas a gente vai adicionar uma página em branco. E eu vou chamar essa página aqui de Single Item, ok? Single Item, só que eu botei Santo Item, Single Item, Create Page, e tá tudo bem. Ela vem só com uma coluna e a gente vai colocar alguns elementos aqui, tá? Vamos ver aqui primeiro, tá? Essa composição de layout aqui no Flutterflow é muito interessante você prestar atenção como funciona, ó. Example row, então a gente vai ter uma row aqui e uma row aqui. Você já vai entender essa row de cima aqui. Eu vou colocar aqui um padding de 50, jogar um pouco para baixo. Aqui a gente vai colocar uma image circle, né? Image circle, né? A gente vai ter uma imagem circular aí do nosso usuário. Vamos definir também que essa row coloca seus elementos ao centro aqui no main-axis alignment, tá? E aqui a gente vai colocar dois textos, tá bom? Vamos colocar aqui na nossa árvore de widgets aqui, text, tá? Então isso aqui é um texto, ok? E abaixo desse texto a gente vai colocar outro texto, tá? Essa row aqui, vamos colocar os elementos dela ao centro e vamos jogar esse carinha aqui. Aí ele entra embaixo ali daqui a pouco, é só ele querer. Então aqui vamos botar esse texto ali o primeiro em bold, porque ele vai ser o nosso, como se diz? O nosso nome, né, do usuário. Essa row aqui vamos jogar também uma padding nela para cima aqui de 15 para afastar ali da imagem. E aqui, né, eu acho que eu não vou conseguir colocar esse elemento ali abaixo. Elementos ao centro, Ctrl X. Aí no normal a gente bota mais uma row ali e a gente resolve esse problema, tá? Se eu colocar aqui, ó, você vai ver que ele vai entrar antes ou depois, né? Então o interessante seria, né, se a gente fosse conceituar, de colocar dentro da row uma coluna, tá? Isso dentro do Flutter é assim, bem comum, essa coisa de coluna, ó. Joguei a coluna aqui, ela fica ao centro. Aí na coluna, se eu colocar um outro elemento, ele automaticamente vai para baixo. Então é legal você pegar esse conceito também. Ok? Então isso aqui, ó, vai ser a foto do usuário, né, o nome do usuário e o e-mail do usuário, igual a gente tem aqui. Por fim, a gente vai também botar um icon button, né, que é para a gente poder voltar, né, usar aqui uma volta, ó, né, um botãozinho para a gente voltar. No Android isso já tem, mas enfim, fica aqui para a gente. Vamos voltar lá para a nossa estrutura da página que a gente estava na lista. E aí voltamos aqui ao nosso onTap, aí o navigate to agora, ó, a gente vai para Single Item, ok? E aí qual é a cereja do bolo aqui? Não é só navegar até lá, porque o sistema ele precisa saber o que ele tem de dados,
né, para ele formar aquela estrutura, porque a gente quer um nome, a gente quer um e-mail e a gente quer uma foto. Ele precisa saber, mas qual? Qual foi o que você selecionou na lista anterior? Aí a gente vai dizer que em define, ó, a gente vai definir parâmetros. O que são parâmetros? Parâmetros, é muito comum aqui no Flutterflow, eles chamam assim, é um valor que você passa entre uma página e outra, ok? Então eu joguei aqui um define, vou adicionar parâmetro, eu vou chamar esse parâmetro de item, né? Vou chamar ele de item usuários, ok? Aqui a gente tem algumas regras para criação, né, de coisas. Item usuários eu não consigo botar underline, eu só consigo usar o camel case, então item usuários vai ficar assim, e ele vai ser do tipo string, tá? E ele está perguntando aqui um valor padrão aqui, vou dizer que não é uma lista, não, ele não é do tipo string, tá? Ele é do tipo document reference, ok? Document reference, e ele se refere a um usuário, aí eu vou confirmar, ok? Então a gente, ao selecionar, a gente vai navegar e passar como referência uma referência do documento usuários, ok? Vamos, né, já chegando nisso aí, ó, que legal. Então esse dado já está chegando lá na single item. Então a gente aqui na single item, a gente vai vir aqui e criar uma query, tá? E essa query vai ser baseada num documento de referência, ok? Documento de referência, usuários. E aí a gente vai dar um unset aqui e a gente vai dizer que é a item usuários, que é a referência item usuário. Então, cliquei aqui, dei um confirm. A gente está pegando o parâmetro que a gente passou para criar uma query baseada em uma referência, ok? Então essa query ela já existe. Eu vou selecionar a imagem aqui, eu vou vir aqui em path e eu vou dizer que ela deve usar a nossa usuários document, que foi a query que a gente criou, tá? E que ela deve pegar a foto. Aqui a gente deve pegar, né, como texto aqui o nosso usuários document, o nome, e aqui a nossa usuários document também, ó, pegando o e-mail. Com isso a gente já vai ter, né, essa lista funcional, perfeito? Então vamos lá, vamos para nossa visualização de novo. Vou dar um instant reload aqui, que é um dos recursos mais interessantes do Flutter, né, que é você poder ver pequenas modificações serem compiladas mais rápido do que o comum, tá? Então a gente, enquanto tem, é só que você vê, ó, eu tenho 12 minutos para fazer isso, depois eu tenho que fazer uma recompilação. Então tá aqui a nossa lista, ó, você vê que eu já posso selecionar alguma coisa. Eu vou clicar aqui no Luciano e tá aqui a página do Luciano, ó, que legal, voltou, certo? Aqui essa navegação aqui não pegou, né? Enfim, eu não sei nem se a gente criou ela, mas o normal, ó, é que ela, deixa eu ir aqui na single item, é bem tranquilo também, porque não tem nem passagem de parâmetros. A gente simplesmente vai aqui em action, adicionar ação, né, navigate to homepage, tá? Tudo bem tranquilo, sem passar nada. Vamos dar um instant reload aqui, então a gente vai e volta, né, bem tranquilo. Então tá aqui a nossa lista, ó. Cliquei em Luciano, voltei para a lista. Cliquei em Maria, voltei para a lista, certo? Cliquei em Bad Draw, voltei para a lista. Então esse era o nosso objetivo, é a gente ter uma list view, clicar numa list view, lembrando que isso também funciona para grid view, tá? A gente clica e a gente tem os elementos single item daquela lista. Gostou dessa informação bacana aqui do canal Bad Draw? Já curtiu esse vídeo? Já compartilhou, já se inscreveu? É isso aí que a gente está querendo fazer aqui, criar uma comunidade bacana de programadores mobile, agora usando uma ferramenta espetacular, no code, tá? Que é o Flutterflow, mas que requer certos conhecimentos conceituais, que eu aqui com você vou sempre conversando. Vou ficando por aqui, grande abraço.